Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo vai ser uma continuação sobre o tema anterior, que se focava no Kagai, ou seja, no Hanamachi, da cidade de Kyoto. Ou melhor, no Go Kagai, nos cinco bairros de geishas, maiko, ou o segundo dialeto da zona que estamos a falar, que é Kyoto, Geiko. Então, o que é o Kagai ou Hanamachi? Isso tem a ver com a pronúncia do próprio kanji. O primeiro kanji pode fazer com que se leia a expressão Kagai ou com que se leia a expressão Hanamachi. É mais comum na zona de Tóquio falar-se em Hanamachi, é mais comum na zona de Kyoto falar-se em Kagai. Isto é o nome que se dá ao bairro, à zona da cidade, onde existem os estabelecimentos das geishas, ou geiko. Eu aqui vou utilizar a nomenclatura geisha porque é mais conhecida internacionalmente, mas não é aquela que é seguida em Kyoto. Em Kyoto diz-se geiko. Então, na verdade, existem em Kyoto maiko e geiko, que são coisas diferentes. E eu já falei aqui noutro vídeo do canal que existem diferenças entre elas. E em Kyoto existem 5 kagai, 5 bairros destes onde há maiko e geiko. O Gyeonkobu, o Gyeon Higashi, que antes eram juntos, Miyagawa-cho, Ponto-cho e Kamishichiken. Então estes, hoje em dia, 5 bairros onde existem maiko e geiko na cidade de Kyoto, são bairros em que existem okiyas. Okiya é o estabelecimento, propriamente dito, a casa física, onde moram estas maiko e estas geiko, onde moram as ajudantes, onde mora o staff, onde mora a própria okasa. A okasa, que é assim, digamos que é a matrona, a mãe da casa, é a chefe, a CEO, a gerente dessa empresa complexa e multifacetada que é a Okiya, para a qual trabalham as Maiko, depois de se estrearem, e as Geiko. Então esta é a nomenclatura específica e a maior parte dos nomes que nos soam talvez estranhos ou estrangeiros, que vocês têm que conhecer para começarmos a falar do assunto, a cultura das geishas, e em particular nesta zona do Japão. A cidade de Kyoto é considerada, por maioria de razão, a cidade onde a cultura tradicional japonesa é mais desenvolvida, porque foi a capital imperial durante muito tempo. E porque foi a capital onde, durante o tempo em que se desenvolveu mais esta cultura das Maiko e das Geiko. Elas são diferentes entre si e só pelo estilo exterior vocês já conseguem ver a diferença. O estilo das Maiko é mais colorido, mais decorado. Elas têm kansashi, que são os enfeites na cabeça, que são feitos à mão e em si mesmo são, cada um deles é uma obra de arte e que variam ao longo do tempo e das estações e também variam ao longo da carreira dela como Maiko. O obi é mais decorado, ou seja, o cinto à frente é mais decorado. As geiko têm sempre aquele estilo de penteado característico, com menos enfeites na cabeça. O kimono não é necessariamente sempre preto, como está aqui, também pode ser colorido, mas não é tão espampanante como o das maiko. E depois também existe o facto das idades, são diferentes. Não é inédito, mas é extremamente raro que alguém entre nesta carreira diretamente como geiko, depois de receber o seu treino. Normalmente são maiko primeiro, durante 4 ou 5 anos, e depois é que se tornam geiko. Então, também significa que as maiko são geralmente mais novas. Podem, se o treino correr muito bem e elas entrarem muito cedo na Okiya, podem se tornar maiko assim por volta dos 18, 19 anos. E normalmente as geiko tornam-se mais tarde. Se vocês quiserem saber mais e sobretudo saber a introdução a este tema, porque eu fiz um primeiro vídeo que eram assim mais 10 factos sobre queixas em geral, e depois foi das perguntas e da interação e das mensagens que eu recebi sobre esse vídeo
que nasceu a ideia de fazer uma série mais detalhada sobre a cultura específica das Maiko e das Geiko em Kyoto, que é uma cidade que eu conheço tão bem, onde já passei tanto tempo na minha vida. E, portanto, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vejam o vídeo que está aqui em cima. Ou abram noutra tab, noutra janela e vão ver depois. Não é absolutamente obrigatório para entenderem este vídeo, mas ajuda-vos. Então, dos 5 Kagai de Kyoto, é impossível num vídeo falar de todos. Eu vou-me focar aqui num em particular. A localização deles na cidade é mais ou menos como vocês podem ver aqui neste mapa, embora ele seja simplificado. Portanto, a cidade de Kyoto, para quem não conhece, ela é uma cidade cujo centro histórico está organizado em grelha, em linhas paralelas e perpendiculares. Segundo o modelo original de Kyoto, da Heian-kyo, é um modelo importado do urbanismo chinês clássico, então por isso é que tem essa orientação, também de acordo com os pontos cardeais. A estação central de Kyoto fica perto de onde antes era o portão sul de entrada da cidade, portanto no eixo norte-sul, na zona sul, e depois a maior parte do centro histórico de Kyoto está a norte da estação central de Kyoto. E é também isto que nós temos aqui no mapa. Nós temos os bairros basicamente acima da Karasuma. A Karasuma é uma rua, lá está, que passa aqui horizontalmente a cortar esse eixo vertical mais ou menos a meio do centro, e na metade de cima é que temos o castelo de Nijo, é que temos o Palácio Imperial e tal, e temos também o Kitano Tenmango, que é um templo, ao lado do qual está o Kamishichiken. Este bairro, o Kamishichiken, vai ser aquele que eu vou falar mais neste vídeo, porque ele é historicamente o mais antigo da cidade de Kyoto. Embora a esmagadora maioria das pessoas que ouve falar ou até que visita como turista a cidade de Kyoto, normalmente vai à zona de Gion, ao Gyeonkobu ou ao Gion Higashi, e à zona de Pontocho, às vezes nem sequer percebem muito bem que é um Kagai diferente, porque eles estão adjacentes e a única coisa que separa Gyeonkobu de Pontocho é o rio e a ponte, mas eles estão completamente adjacentes e comunicantes através de várias pontes. E até percorrer muito estreitinho, não é? Nós vemos muito bem para a outra margem. Então as pessoas têm uma percepção de que a zona onde estão as geishas de Kyoto é aquela zona ali do Gion, e é lá que vão, e é lá que os levam os guias turísticos e tal. Não só não é única, como não é original, não é a primeira. Então eu vou-me focar, porque eu sou técnica superior de património, historiadora de arte, especialista em estudos japoneses, então nestes vídeos eu tento dar-vos mesmo as informações corretas e superar aquilo que são, às vezes, super simplificações ou às vezes até coisas erradas que passam para cá através de coisas virais da internet ou através de viagens de turismo que não são assim muito bem preparadas, pelo menos eu não acho, por isso é que eu preparo as minhas de maneira diferente. Então eu hoje vou-vos falar do Kamishichiken e em vídeos futuros vou-vos falar de Gion e das outras partes da cidade de Kyoto. Então, o que é que define o Kamishichiken? É a sua proximidade com o santuário, o Kitano Tenmango. O Kitano Tenmango é um templo lindíssimo, é muito conhecido pela floração das ameixeiras, que ocorre em fevereiro, e que são as primeiras árvores a entrar em flor. E as geishas e maiko do Kamishichiken vão ao Kitano Tenmango celebrar uma série de coisas, cerimónias do chá, danças, uma série de cerimónias nessa altura da floração das ameixeiras, em fevereiro. E, portanto, há aqui um encontro entre o que já é um santuário importante da cidade, um espaço que, mais do que ser só um espaço de ritual sagrado, é um espaço também de cultura, é um espaço também de apreciação da natureza, por causa das muitas ameixeiras em flor que tem, e é o encontro disso com a cultura das maiko e das geishas, que vão lá em fevereiro celebrar em eventos nos quais as pessoas podem entrar e assistir, cerimónias do chá, eventos de dança e de música, que são abertos ao público mediante compra antecipada de bilhete. Este santuário Kitano Tenmango, ele foi criado para honrar o espírito de um
mestre académico, erudito do Japão. E hoje em dia ele é considerado o sítio onde as pessoas vão pedir o favor de lhes correr tudo bem no mundo académico, por exemplo, um exame de entrada à universidade ou uma coisa assim desse género. Portanto, para além de ser um sítio que já é interessante visitar no Japão, arquitetonicamente, culturalmente, costuma ter uma feira mensal associada. Eu vou sempre lá e levo lá as pessoas quando lá estou, isso que se fazem todos os meses. Mas a maior celebração é, de facto, em fevereiro, quando as geishas e as maiko do Kamishichiken adjacente vão dentro do Kitano Tenmangu fazer estas coisas. Então, esse evento é no dia 25 de fevereiro. Os bilhetes encontram-se normalmente à venda no dia 25 de janeiro. O preço da bilheteira diretamente lá é mais ou menos a partir de 30 euros por pessoa, depende um bocado da localização e do tipo de evento que é. O preço de revenda através do websites ou de outros serviços costuma ser por volta dos 55. Eu já encontrei 80 euros à venda, mas eu acho que se as pessoas quiserem realmente fazer tudo sozinhas, conseguem encontrar online em serviços de revenda, portanto, em websites que revendem estes bilhetes na ordem dos 55 euros. Claro que, como eles são colocados à venda no dia 25 de janeiro, para o evento que vai ser no dia 25 de fevereiro a seguir, normalmente eles esgotam entre 25 a 27 de janeiro, porque ou eles são comprados diretamente pelas pessoas que lá vão, e que às vezes até vivem em Kyoto e vão lá diretamente comprar, ou eles são comprados por estes serviços que depois os vão revender. Portanto, ficam a saber que tem que se comprar na altura. Não são postos mais cedo à venda. Então, em 1444, o Kitano Tenmangu sofreu um enorme incêndio. E este templo antiquíssimo, que já existia praticamente desde o ano 1000, desde antes do ano 1000, as madeiras dele, que ainda se aproveitavam desse incêndio, foram usadas para construir casas de chá nas imediações, porque esta parte da cidade ainda tinha muito espaço vazio. E essas casas de chá passaram a ser como que albergues de peregrinos ou de visitantes do templo. Mas quando nós chamamos casas de chá, apesar de estarmos a traduzir à letra o termo, elas eram bem mais do que casas de chá. Elas proporcionavam refeição, alojamento, algumas delas também banho, às pessoas que estavam na estrada, que estavam em viagem. Então era uma maneira delas ficarem aqui alojadas, comerem, descansarem e também, se quisessem, terem os serviços do entretenimento que as geishas e as maiko, que já começavam a existir, que proporcionavam. Mas ainda não era, nesta altura, ainda não havia a cultura das maiko e das geishas. E nem sequer eram mulheres predominantemente que o faziam. Portanto, eu no outro vídeo explico isto, mas é preciso esperar até ao século XVI para haver, de facto, uma estrutura social e económica que permite o aparecimento desse profissional do entretenimento social, que é a maiko e a geisha, e depois, neste imenso mercado de profissionais do entretenimento, até eram predominantemente homens e só mais tarde é que passaram a ser predominantemente mulheres. E depois eu falo disto mais tarde no outro vídeo, que é todo um assunto. Mas nesta altura já havia casas de chá e já havia a ideia de haver pessoas que tocam música ou pessoas que vos atendem, vos servem a comida e tal. Portanto, e que normalmente o serviço da hospitalidade era feito por mulheres. Estas casas de chá deste bairro, construído com as madeiras que se salvaram do incêndio do Kitano Tenmangu, passou a chamar-se Shichikenjaya. Shichikenjaya significa literalmente 7 casas de chá. Shichikenjaya. A composição é como se fossem 3 termos, mas eles estão todos juntos. Este bairro foi crescendo, 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 e houve apenas uma ligeira alteração da grafia para ele ser, mas manteve-se essencialmente a mesma, para ele ser chamado Kamishichiken. Portanto, o Shichi está lá na mesma. E o Ken também está lá na mesma. Portanto, o bairro atual das geishas e das maiko, que tem a origem mais antiga de Kyoto, é o Kamishichiken, e a sua origem é o Shichikenjaya. Em Kyoto, toda a gente sabe isto. É, assim, completamente do conhecimento geral. O que acontece é que não passa para o nível turístico. O nível turístico toda a gente vai a Gion. E as pessoas de Kyoto, sinceramente, gostam disso, porque preferem que o Kamishichiken fique para os japoneses.
eu é que gosto de mostrar as coisas autênticas às pessoas e de lhes explicar a história, mesmo que ela demore um bocadinho mais de explicar e seja um bocadinho mais complexa, acho que é muito interessante. Esta, esta tradição de utilizar as madeiras dos templos, nem sempre era porque tinha havido um incêndio. Às vezes acontecia que os templos no Japão são periodicamente reconstruídos, simplesmente para renovar e para manter as técnicas da construção em madeira vivas. Portanto, as pessoas estão sempre a aprender estas técnicas e os artesãos estão sempre a reconstruir os templos. E normalmente entre 20 a 30 anos reconstroem os templos. Então, neste caso foi porque houve um incêndio. Mas nem sempre é por causa do incêndio. Às vezes é por causa de uma reconstrução periódica. Sobram as madeiras dos templos antigos. E, como existe esta cultura do motainai, do não desperdiçar no Japão, às vezes essas madeiras depois são utilizadas para certas construções, que normalmente não são casas para as pessoas viver. São coisas como casas de chá ou ryokans, alojamentos com termas. Portanto, são outro tipo de construções que não a habitação comum, digamos assim, e que enriquecem as proximidades do próprio sítio. O que é muito giro do ponto de vista da história material e da história da construção, porque depois quando nós conhecemos isto, e se tivermos a sorte de ser uma parte de uma cidade japonesa que não ardeu ou que não foi bombardeada na guerra e que portanto se mantém, nós podemos andar à volta dos edifícios. Eu ando como historiadora de arte, adoro fazer isto. Andar à volta dos edifícios, à volta dos principais templos e conseguir identificar o que é que são os reaproveitamentos das matérias-primas das construções dos templos antigos. Algumas ainda têm gravuras e coisas assim. Então, esta é a história fundacional desta área e é muito reconhecido pelas pessoas do Kamishichiken que há esta confluência, esta sorte de uma coisa má acontecer uma coisa boa, ou seja, de um incêndio, de uma destruição, acabou por se fundar este bairro das 7 casas de chá, que acabou por proporcionar depois contexto e alojamento para as futuras auquias, que é o que está lá hoje. Ainda hoje, as Maiko do Kamishichiken regularmente andam ali na rua e andam ali no Kitano Temango e vão prestar o seu respeito ao templo. Portanto, o mito de que para ver Maikos e geishas vai-se a Gion, que é uma coisa muito promovida pelas agências de viagens e que se vocês preferissem um consultor como eu ou outros que existem, teriam melhor serviço e informação do que isso. Isso é mesmo um mito, porque por exemplo, eu pessoalmente vejo sempre mais Maikos e mais geishas no Kamishichiken do que em Gion. Mas pronto, mas as pessoas continuam a ir a Gion. Não que ir a Gion não seja interessante, mas por outros motivos. Portanto, isto é uma fotografia tirada na rua, no Kamishichiken. Estas 3 meninas tinham provavelmente acabado de se tornar Maiko. Elas parecem estar com o traje e com a maquilhagem característica de serem recém-entradas no estatuto de Maiko, portanto, e normalmente elas fazem a cerimónia de entrada como Maiko 2 de cada vez ou 3 de cada vez dentro da mesma okiya. Então, nesta altura, quando, portanto, no século XV e XVI do Japão, houve uma reestruturação política do Japão e criou-se um cargo que é o Taito, que era uma espécie de chefe militar supremo. E neste caso a pessoa que detinha o cargo era Toyotomi Hideyoshi. E diz-se, isto é um bocado história contada de boca em boca, mas faz parte da tradição do lugar, faz parte da memória coletiva do lugar. Diz-se que o Toyotomi Hideyoshi visitou o Kitano Temango e provou um doce que se fazia naquela zona, na entrada do templo, porque é muito costume no Japão, ainda hoje acontece, fazerem feiras à porta dos templos que vendem tudo. Vendem louças, roupas e fazem comida na hora. Fazem comida no carvão, grelhadores na hora. Então diz que o Toyotomi Hideyoshi provou, nessa ocasião em que visitou o Kitano Temango, o Mitarashi Dango, nas casas de chá à porta do Kitano Temango e, ou seja, consequentemente, à porta das casas de chá da Shichibuya. E que ele gostou muito daquilo. Que são estes pauzinhos, são estes pauzinhos que vocês vão ver,
Takoyaki. São estes pauzinhos que têm lá enfiados nos pauzinhos umas bolinhas feitas com o mochiko, ou seja, uma espécie de arroz que existe no Sudeste Asiático, existe no Japão, mas também existe noutros países, como na China, na Tailândia, etc. Que é um tipo de arroz que, depois de ser cozido, ele é batido, ele tem que ser sujeito a pressão, não serve ou amassado, batido e amassado, e depois moldam-se umas bolinhas, enfiam-se as bolinhas neste pauzinho, 3 ou 4 ou 5, e depois grelham-se. E por cima disso ainda se coloca um molho, que é feito com shoyu, ou seja, com molho de soja, e açúcar, ou melaço. Antigamente era mel ou melaço. E este molho, que tem um bocadinho do salgado do shoyu e muito do doce do açúcar, melaço, mel de cana, etc., combina bem com o sabor e com o blando, o sabor muito subtil, muito suave das bolinhas do arroz e ao mesmo tempo tem uma textura muito mastigar, muito chewy. Então, é um doce que é super simples de fazer, tendo as bolinhas do arroz já feitas, é só grelhar na hora e pôr o molho por cima, e quanto mais fresco e acabado de fazer, melhor é. Então, este é um doce super tradicional do Japão. Se vocês visitarem o Japão, não podem sair de lá sem comer mitarashi dango. Quando o Toyotomi Hideyoshi provou o mitarashi dango, que era feito nestas banquinhas à beira das casas de chá, na entrada do Kitano Tenmango, ele gostou tanto daquilo, que lhes deu uma permissão oficial para venderem. É o equivalente a uma marca registada. Estão a ver? Aqui em Portugal também existe, por exemplo, marcas registadas que só certos produtos de certas zonas é que podem ser vendidos com aquele nome. Então, isto foi uma graça imensa que este chefe, que esta figura política incontornável da história do Japão, concedeu às casas comerciais daquele bairro, porque permitiu-lhes ter um produto que elas podiam vender e que tinham a exclusividade e que, portanto, os recursos eram todos para eles. Então isso conduziu a uma maior pujança económica, digamos assim, uma popularidade daquela zona, porque as pessoas depois iam lá às casas de chá, compravam mitarashi dango, tomavam chá, etc. E depois mais tarde também tinham os concertos e os espetáculos de dança e as coisas mais tarde proporcionadas pelas geishas quando a cultura das geishas começou a desenvolver-se. Então este docinho muito humilde, muito simples, tornou-se o símbolo do Kamishi Chicken. E hoje em dia está no brasão do bairro. Portanto, quando vocês andam no bairro, veem lanternas à porta das Okia, veem às vezes até os próprios cartazes que estão a anunciar eventos, tem lá sempre este tipo de brasão, que são 5 dango, 5 bolinhas, espetadas num pauzinho. E depois os pauzinhos fazem uma espécie de coroa de flores, digamos assim, fazem uma espécie de auréola, são 2 pauzinhos cruzados e em coroa com os 5 dango. Portanto, cada um dos Kagai de Kyoto tem brasão, tem símbolos. Isto é uma simbologia muito carregada, porque são séculos de história. E é isto que é interessante, por exemplo, dizer nas visitas guiadas. E há coisas que eu gosto de fazer, sei lá, gosto de dizer às pessoas, vamos comer mitarashi dango, que é um doce que é muito bom. E depois quando as pessoas já estão com aquilo na mão, eu posiciono as pessoas ao pé, por exemplo, de uma Okia que tenha um destes balões de lanternas à porta e digo, o que vocês têm na mão não é parecido com o que está ali. E depois conto-lhes a história. Portanto, são coisas que eu gosto de fazer, que acho que torna tudo muito mais divertido. O doce é mesmo muito bom, eu recomendo. Não é extremamente doce. E depois eu queria avisar, porque muitas vezes as pessoas vão ver coisas à internet ou à Wikipédia e dá-lhes informações erradas. E eu queria aqui avisar que eu detetei que existe um erro na página da Wikipédia relativa ao brasão. Dizia qualquer coisa como o brasão de Guion e o brasão do Kamishichiken são o mesmo, mas com cores reversas, entre o branco e o vermelho, qualquer coisa assim. Não, isso é falso. Ok? Fixem isto. A história do Kamishichiken tem a ver com o Toyotomi Hideyoshi, tem a ver com os dangos que ele provou, terá provado, isto é um bocado a mitologia local, mas pronto, que ele provou quando lá foi e foi por isso que criaram este brasão e este brasão é deles, ok? Portanto, eu aqui estou-vos a dar esta informação para retificar aquilo que eu vi que estava errado na Wikipédia, mas eu estou sempre a ver coisas erradas.
Então, se vocês querem saber mais informações corretas sobre a cultura tradicional do Japão, em particular sobre, nesta série, sobre o Kagai, ou a cultura das geishas e das maiko da cidade de Kyoto, escrevam aqui nos comentários. Há muitas outras séries em simultâneo neste canal. Há a série O Japão em Segurança, há a série O que não pode perder, há a série dos caminhos, caminhos para caminhar a pé no Japão que podem fazer. Há muitos temas em simultâneo que eu vou colocando aqui no canal. Escrevam. A melhor maneira de ajudarem o canal é verem os vídeos que aparecem ao lado, escreverem comentários e participarem, porque eu quero criar conteúdos que vocês queiram saber. Pronto. E se têm dúvidas de coisas que viram na internet que não sabem se é verdade ou não, mandem mensagem que eu esclareço. Um grande beijinho para todos e até ao próximo vídeo.